Seja bem-vindo ao Drops Cristão. Hoje temos um estudo muito importante para fortalecer a sua fé e te ajudar a discernir a verdade das mentiras. Você sabia que o diabo usa mentiras para tentar nos desviar dos caminhos de Deus? No estudo de hoje, vamos explorar as 4 grandes mentiras que ele quer que você acredite. Vamos ver como essas mentiras podem afetar nossa vida espiritual e como podemos combatê-las com a palavra de Deus. Fique conosco até o final, pois essas revelações podem mudar sua perspectiva e fortalecer sua caminhada com Cristo. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a verdade e fortalecer nossa fé. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, está escrito: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você já parou para pensar em como as mentiras podem influenciar suas decisões diárias? Jesus diz que Satanás é o pai da mentira e que nada do que ele diz é verdade. Por isso, o maior objetivo do diabo é enganar as pessoas para que elas não sigam os caminhos de Deus, e quando recebemos Jesus como nosso Salvador e decidimos obedecer os seus ensinamentos, o inimigo faz de tudo para tentar nos desviar do foco e voltarmos atrás em nossa decisão. Com isso, ele usa pessoas para nos convencer de que estamos perdendo tempo, cria situações para gerar medo, dúvidas e sopra em nossos ouvidos de que não conseguiremos vencer o pecado e sermos libertos completamente. Mas como Jesus disse, ele é mentiroso, e se você souber quais são as mentiras mais comuns que ele quer que você acredite, ficará muito mais fácil derrotá-lo. Vamos ver quais são elas. A primeira mentira: a palavra de Deus não é verdadeira. Essa é a principal mentira que o diabo quer que você e eu acreditemos. Ele costuma colocar em nossas mentes que a Bíblia é somente um livro escrito por homens e cheia de contradições. Mas pense numa coisa: você acha que se ela não fosse inspirada por Deus, já teria sido extinta da humanidade há muito tempo? Quantas guerras ocorreram para tentar destruí-la? Quantas pessoas foram perseguidas e mortas por acreditarem no que está escrito nela? No entanto, a Bíblia é o livro mais lido do mundo e até mesmo a ciência tem comprovado a sua veracidade. Ela contém 66 livros, escritos por cerca de 40 autores em épocas completamente diferentes, e todos eles encaixam e apontam que Jesus é o Salvador enviado por Deus. É por isso que Satanás luta tanto para contestar a Bíblia. Ele sabe que ela revela o plano de salvação para a humanidade através de Jesus. Desde que Adão e Eva foram enganados pela serpente, o diabo vem fazendo as pessoas se rebelarem contra o que Deus diz, e com isso, mais e mais pessoas têm sofrido as graves consequências por desobedecer ao Senhor. Lembre-se disso: o mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Basta assistir aos jornais e você verá que tudo que está escrito na Palavra de Deus tem se cumprido fielmente. Quais são as dúvidas que você já teve sobre a Bíblia? Como você lidou com elas? A segunda mentira: Deus vai abrir uma exceção no seu caso. O diabo sopra essa mentira em nossos ouvidos todos os dias. Pode cometer aquele pecado, você merece. Você já está na igreja há tantos anos, por isso Deus não vai se importar se você der umas escapadinhas de vez em quando. No entanto, não vemos Deus abrir exceções de pecados para ninguém, nem mesmo para os maiores homens da Bíblia. Davi, por exemplo, foi ungido rei de Israel e considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas nem ele escapou das consequências dos seus erros. Ao se deitar com uma mulher casada, sentiu o peso da mão de Deus, e dessa relação nasceu um filho que veio a falecer, e ele passou dias e dias de muita dor e angústia.
Veja o que a Bíblia nos diz em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 13 a 18. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Perceba que Deus perdoou Davi e o livrou da morte. Da mesma forma, o Senhor te perdoa todas as vezes que você peca, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Cristo pagou por todos os nossos pecados quando foi morto. Porém, diferente do que o diabo diz, isso não te livra das consequências do pecado. Portanto, não se esqueça, Deus não abre exceção quando fazemos o mal e permanecemos no erro intencionalmente. Por isso, pense 2 vezes antes de se afastar dos caminhos de Deus, pois o preço pode ser muito alto. Você já se sentiu tentado a justificar um pecado achando que Deus entenderia? O que você fez a respeito? A terceira mentira: é possível ser cristão sem ir à igreja, sem ler a Bíblia e sem orar? Essa é uma das mentiras mais perigosas que o diabo quer que acreditemos, pois ele não fica feliz quando alguém se converte. Mas a verdade é que um crente que não congrega, não se alimenta da palavra e não ora, ele fica enfraquecido. A Bíblia diz que aquele que não se reveste da armadura espiritual de Deus fica desprotegido dos ataques do maligno e pode ser derrotado com facilidade. Está escrito em Efésios 6, versículos de 13 a 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Como está a sua rotina de leitura da Bíblia e oração? O que você pode fazer para fortalecê-la? A quarta mentira do diabo: todos os caminhos levam a Deus. Uma das coisas mais comuns que ouvimos de pessoas de outras religiões é que todos nós servimos ao mesmo Deus e que todos os caminhos levam a Deus. Porém, essas afirmações são grandes mentiras que o diabo tem usado para nos desviar do único caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E a cada dia, Satanás cria e propaga novas religiões e filosofias que pregam a paz e o amor como se elas fossem caminhos alternativos que nos levam para o mesmo fim. Mas a verdade é que não há outros caminhos. Veja o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Esses caminhos inventados pelo homem, na verdade, são atalhos que, quando chegam ao fim, dão em um grande abismo. Por isso, amados irmãos, o desejo deste vídeo é que vocês aprendam a reconhecer as mentiras que o diabo tenta nos convencer todos os dias, e só há um modo de não sermos enganados, conhecendo a verdade que está em Jesus. Quanto mais você ler a Bíblia, orar e ouvir a palavra de Deus na sua igreja, mais você conseguirá identificar e fugir das mentiras do diabo. Você já encontrou pessoas que acreditam que todos os caminhos levam a Deus? Como você compartilhou sua fé com elas? Quais dessas mentiras você identificou como mais presente na sua vida? O que você pode fazer a partir de hoje para combatê-la? Hoje discutimos as 4 mentiras que o diabo quer que você acredite. Que a palavra de Deus não é verdadeira, que Deus vai abrir uma exceção no seu caso, que é possível ser cristão sem ir à igreja, ler a Bíblia e orar, e que todos os caminhos levam a Deus. Vimos como cada uma dessas mentiras pode desviar a nossa fé, e como a Bíblia nos ensina a reconhecê-las e combatê-las. É fundamental fortalecer nossa fé através da leitura da Bíblia, oração e participação na comunidade cristã, para não sermos enganados. Se este conteúdo foi útil para você, te convidamos a se inscrever no canal Drops Cristão, deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Não esqueça de comentar abaixo sobre como essas mentiras têm tentado afetar sua vida e o que você tem feito para se manter firme na fé. Sua interação é muito importante para nós e ajuda a levarmos a mensagem de Deus a mais pessoas. Juntos, podemos fortalecer nossa caminhada cristã. Que Deus te abençoe.